Sua relação com a comida parece uma luta? Quanto tempo faz que você tenta perder peso? O que você diz para o seu corpo diariamente? Faça dieta, faça dieta, faça dieta. Quando eu estava no quinto ano da nutrição, eu pensava muito sobre o que eu deveria ou não deveria comer. E como resistir o máximo de tempo possível à padaria e a chocolate. Como vocês podem imaginar, essa e todas as minhas outras dietas falharam depois de um tempo. Você sabia que, apesar de dizerem que emagrecer é fácil, basta fechar a boca e malhar, os dados mostram que 95% das tentativas de perder peso falham. Que dos poucos que conseguem, 80% desses vão ganhar novamente todo esse peso em um ano. Eu não sabia de nada disso quando eu dava meus primeiros passos como nutricionista recém-formada. O que eu tinha aprendido para ajudar as pessoas era calcular calorias, fazer adequação de nutrientes, dizer: coma mais frutas, verduras, legumes. Na hora do almoço, monte o seu prato com 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, o bife do tamanho da palma da mão e salada à vontade. Essas informações não eram nem de perto o suficiente para cuidar da minha relação com a comida, nem com o corpo. Como que eu cuidaria de alguém dentro do consultório? E eu tentava ali empurrar esse sofrimento para debaixo do tapete. Mas a culpa de comer os alimentos que eu gostava, a sensação de ser dominada pela comida e a vontade de perder peso ficavam ali, rodando em segundo plano o dia todo. E se eu não estava conseguindo, que raio de nutricionista eu seria? Eu estava aprendendo ali na prática que a minha profissão era ser emagrecedora de gente, fiscalizadora do prato alheio, aquela que vai falar o que você pode e não pode comer. Mas eu não queria ser, como nutricionista, alguém que vai aumentar essa obsessão pela comida. Alguém que vai ajudar uma outra pessoa a comer o menor número de calorias em um dia. Eu não queria achar normal falar um pão equivale a 5 maçãs. Como se comer pão fosse crime ou alguma falta moral. A comida não é só uma soma de nutrientes e o nosso corpo não é uma massinha de modelar para a gente fazer o que bem entender dele. Todo esse desconforto e esse não querer começou a ganhar um caminho em uma aula optativa do mestrado, onde eu vi algo diferente de tudo que eu tinha aprendido ali. Algo como cuidar do relacionamento com a comida e com o corpo. Era muito novo esse tema. Em inglês, a gente chama de mindful eating. Aqui, pra gente, no Brasil, comer consciente. Eu não sabia muito bem o que era, mas algo ali brilhava. Eu me agarrei a isso como alguém que agarra uma boia quando está afundando. Fui procurar na internet e a primeira recomendação que eu achei foi: coma quando estiver com fome, pare de comer quando a fome passar. Pensei, simples. Será que é mesmo? Ou a gente aprendeu a ter medo da fome, a comer de 3 em 3 horas, tomar um cafezinho para enganar a fome, ou mesmo duvidar da fome. Mas a minha primeira experiência estava ali, clara, ficar mais íntima do meu corpo, perceber quais eram as sensações físicas que ele dava quando era a hora de comer e quando era a hora de parar de comer. Eu achei interessante porque quando eu comecei a prestar atenção, o meu corpo falava comigo. Curioso que a gente precisa de um nome em inglês, algo confuso, para nos devolver algo que a gente está tanto com ele, que é o nosso estômago. E hoje eu queria trazer isso para vocês, porque ninguém nos ensina isso. Provavelmente vocês também não aprenderam como eu. Esse aqui é o estomagômetro. Estomagômetro vocês, vocês o estomagômetro. Essa representação visual desse órgão que provavelmente todo mundo veio com ele hoje. Geralmente, a gente conhece 2 pontos. O ponto em que a gente está faminto, faminta, comendo até o pé da cadeira, aquele momento que você chega e come o que vê pela frente. Ou o outro ponto, outro extremo que é desconfortavelmente cheia, precisando até, quem sabe, abrir ali o primeiro botão da calça. Mas o conforto e a saúde mora nesse meio. E a gente pode começar agora, aí vocês, soltar um pouquinho os ombros, dar uma respirada e começar a sintonizar com o estômago. Para quem for confortável, pode até colocar a mão onde lembra que fica o estômago.
Uhum. A gente pode perceber, será que ele tá mais para o vazio, assim? Ou parece que tem alguma coisinha? Ou mesmo cheio, desconfortável? É muito natural quando a gente pergunta para o estômago, a mente já responde, calcula a última vez que comeu, se deve ou não deve estar com fome. Mas o convite aqui é que a gente vá para as sensações físicas do estômago. Por quê? Porque o nosso corpo, ele se comunica com a gente pelas sensações físicas. Então, esse começo de fome pode ser percebido por nós como um leve incômodo, a barriga roncando, o começo da salivação. E esse ponto do confortavelmente pode ser lido ali com a sensação de quentinho, o estômago preenchido de maneira confortável. Algumas pessoas dizem assim: eu estou confortavelmente cheio quando eu ainda poderia levantar e lavar a louça se eu quisesse. Uhum. O convite aqui é: convide o seu estômago para a mesa. Quando eu redescobri o meu estômago, parte dessa insana luta com a comida começou a se dissolver. Estava fazendo tanto sentido que eu queria me aprofundar mais. Então, eu participei da cofundação do Centro Brasileiro do Comer Consciente, do Mindful Eating, das formações internacionais. E depois de um tempo, eu estava formando centenas de profissionais que também estavam cansadas de ter a dieta como o único caminho. Eu estava ali, encontrando a minha turma, não só de profissionais, mas de pessoas que estavam exaustas de lutar com a comida. Mais consciente e mais aprofundada nesse tema, eu percebi que, além de devolver o meu estômago, o comer consciente me ajudava a perceber aonde mais doía da minha relação com a comida e com o corpo. Uma forma de fazer isso é com essa pergunta: quais são os pedidos do seu relacionamento com a comida e com o corpo? Mais uma coisa que provavelmente ninguém nos ensina. Vocês que estão sentadas, sentados aí, pode perceber nesse momento, o que seu corpo está pedindo? Quem sabe roupas mais confortáveis, que não apertem na barriga? Ou soltar os ombros, destravar a força da mordida, dar uma derretidinha na cadeira? Ah. E o que será que a nossa relação com a comida tem pedido tanto? Menos culpa? Descobrir um alimento novo e gostoso pela primeira vez? Ou um simples exalar de quem está cansada dessa luta e precisa de uma pausa? Como seria, né, nesse tempo todo, e é isso, há 10 anos eu tenho escutado esses pedidos no consultório. Há 10 anos, essas relações que pareciam que não tinham uma saída, começam a encontrar esse caminho. E como seria você, sentada nessa poltrona do consultório confortável, ouvindo algumas verdades, como fazer dieta não funciona por muito tempo. Falhar nas dietas é fisiológico, é natural. Que aquela recomendação evite doces não funciona por muito tempo. Só vai fazer você querer mais doce e muito doce. Como seria ouvir: "Sente aqui, vamos cuidar disso juntas"? Tem uma professora de comer consciente que eu gosto muito, que ela sempre fazia uma pergunta para as pessoas: "Você ama comer?" E as pessoas geralmente respondem: "Sim". E ela continuava: "Como você demonstra esse amor pela comida?" Se o banquete, se a delícia está ali nas primeiras garfadas, onde nós estamos nas primeiras garfadas? Contando calorias? Distraídas com os pensamentos, com o celular? E alguém que tem faltado nessa festa, que não tem sido muito convidado, é a nossa boca. Então a gente pode até mexer um pouquinho, lembrar que tem língua agora, né? Até perceber, será que tem um gosto da última coisa que você comeu ou bebeu? Ou mesmo quando você mexe um pouco a língua, essa sensação de sede? Né? Ou faz tempo que você não come? Trazer atenção para essa âncora que é a língua é uma prática muito potente e que nos ajuda a saborear a comida e a demonstrar esse amor pela comida. Então imaginem esse mundo. Estamos gastando menos tempo fazendo dieta. Estamos convidando o estômago e a boca para a festa quando a comida está na mesa. E aí a relação com a comida começa a ter mais cor, voltar a algo mais natural, divertido. E a gente vai entendendo que dieta não é o único caminho. E que existem muitos outros mundos para fora desse bem estreito e apertado, que são as dietas. Um desses mundos eu tenho investigado mais nos últimos 3 anos,
Vivendo mais móvel pelo Brasil, eu tenho visitado feira em feira livre, diferentes biomas, conhecendo mais a biodiversidade. E eu trouxe aqui para vocês um pouco desse mundo através de um álbum fotográfico. Aqui ao centro, vocês podem ver o dendê, que faz o azeite de dendê, para quem gosta de moqueca, principalmente de regiões como o Nordeste. Esse aqui é o meu último queridinho, o milho crioulo vermelho. Às vezes, tudo que a gente conhece é aquele milho amarelinho, todo igualzinho no mercado. A gente nem sabe que tem tanta variedade. Essa fruta, quando eu estava no cerrado, me brilhou os olhos. Olha o tamanho dela em comparação à minha mão. Ela chama araticum, uma fruta bem desconhecida e muito aromática. E eu queria finalizar com essa bela mordida desse jambo rosa. Dessa biodiversidade, começa a surgir uma relação com a comida que vale a pena. Sabe aquela que você gostaria que talvez sua filha ou seu filho tivesse? Pessoas queridas tivessem? Ou que você quer ter há muito tempo? E pode ser que hoje a gente vai sair daqui e a dieta vai continuar lá fora. A pressão para o corpo perfeito vai continuar lá fora. Mas talvez você não seja mais a mesma pessoa. Você faz parte desse número de pessoas que cresce cada vez mais e que ousam sonhar outras maneiras de comer e de viver. Obrigada.